indígenas no Brasil. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil já existiam vários grupos indígenas habitando nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, que são Tupi, Macugê, Aruac e Caribe. Observe abaixo as características das línguas e dos grupos indígenas que as falam. Tupi. Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. Macro-G. Raramente eram encontrados no litoral. Com exceção de algumas tribos na Serra do Mar, eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Nesse contexto, destacavam-se as tribos ou grupos, Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó e Botocudo. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com os brancos no século XVII, quando os colonizadores adentraram no interior do país. Não pare agora. Tem mais depois da publicidade. Caribe. Grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. As principais tribos são os Atuari e Vaimiri. Esses eram muito agressivos e antropofágicos. Isso significa que quando os índios derrotavam seus inimigos, eles os comiam acreditando que com isso poderiam absorver as qualidades daqueles que foram derrotados. O contato dessas tribos com os brancos ocorreu no século XVII, com as missões religiosas e a dispersão do exército pelo território. Aruac. Suas principais tribos eram Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Estavam situados em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A principal atividade era o artesanato cerâmico.